de 2022 e nós já vamos direto tentar falar com o deputado Carlos Sampaio. Bom dia, deputado, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, Rosa, é um prazer estar com você, com o Edmilson, com o Thiago e com todos os ouvintes do programa. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, primeiro, parabéns pela sua reeleição, né? O senhor conseguiu aí, eu nem sei mais qual mandato que você está, viu, deputado? É o sexto, Rosa. Sexto. Indo para o sexto. Sexto mandato. Como deputado federal, tem mais 2 de estadual e 1 de vereador. Então, sou meu 9º mandato. Então tá bom. Deputado, nestas eleições, nós vimos aí o PSDB perder, né, o principal estado aqui do Brasil, que foi o governador Rodrigo Garcia não conseguiu a reeleição. Tivemos o PSDB ocupando uma candidatura a vice na chapa da Simone Tebet, e o PSDB, que já vinha com problemas de representatividade, eu entendo que é um partido que hoje ele terminou as eleições deste ano agonizando. Como que o senhor avalia a existência ou a continuidade do PSDB nos próximos anos, deputado? Bom, Rose, a sua análise, por óbvio, está correta. O PSDB está pagando o preço por ter perdido o protagonismo das ações do país, efetivamente não ter se posicionado como se esperava um posicionamento. Perdemos a conexão com a sociedade. Enfim, erramos, estamos pagando por esses erros e eu espero que o PSDB se reconecte, que o PSDB possa buscar outras alternativas de se reinventar. E espero mesmo que tudo aconteça, porque é o único partido ao qual a vida toda. Mas hoje em dia, infelizmente, ser do PSDB implica ônus. E por quê? Pela falta de posicionamento, pela falta de protagonismo, nós perdemos, e a última alavanca que nós tínhamos, que era São Paulo, acabamos de perder. Eu fui líder do nosso partido por 4 vezes, 2 delas com 54 deputados, 2 delas com 32. Agora somos 13 e a federação 18. Veja, nós caímos de 54 para 13. 41 deputados nós perdemos no país. Culpa do quê? De não termos o protagonismo. Culpa do quê? De não termos nos posicionado. Muitos erraram, muitos mais e outros menos. Mas me incluo dentre esses que erraram porque, na verdade, eu era uma voz isolada. Eu sempre tive uma posição mais diferenciada dentro do PSDB. Acho que todos que me conhecem sabem que eu sempre tive um posicionamento mais de centro-direita, sempre tive uma luta histórica com o PT, que ainda continua. Então, eu ainda me posicionava, mas o partido não posicionou-se. E a nível de governo de Estado, eu diria a você, ao Edmilson, a todos que estão nos ouvindo, que talvez esse slogan, nem esquerda nem direita, tenha involuntariamente passado uma impressão de que o PSDB, de novo, estava sem uma posição. Quando, na verdade, o que o Rodrigo queria dizer, mas não foi o que passou para a população, é que ser esquerda ou direita não é o que ia trazer felicidade ou ganhos para o estado de São Paulo, mas sim você ir para frente, você desenvolver-se. Mas ficou uma pecha de que, novamente, o PSDB não se posicionou. E eu reconheço que, na área de marketing, também teve este erro, que passou essa impressão para as pessoas. É um apanhado geral que faço aqui, Rose. Uhum. Deputado, o senhor não acha que a falta de críticas mais contundentes ao PT, principalmente, que era o adversário mais forte do PSDB, já desde o governo Fernando Henrique Cardoso, não foi uma das causas que começou a deteriorar o partido já lá atrás e acabou culminando depois na eleição do Lula e na ausência do PSDB de uma crítica mais forte ao próprio governo Lula durante os mandatos dele, depois da Dilma? Essas críticas amenas que o PSDB sempre fez ao Lula, e também a falta de coragem do Fernando Henrique de estabelecer alguns programas essenciais ao Brasil no segundo mandato dele, não começaram a causar a morte do PSDB lá atrás já? Não, com toda sinceridade, eu quando liderei o partido em 2013 e 2015, eu não conheço ninguém que tenha feito uma oposição mais firme, mais rígida ao PT do que o próprio PSDB. Todos os nossos posicionamentos, mensalão, petrolão, sempre estávamos, eu particularmente, sempre liderando esses processos. O próprio processo de impeachment, até na redação nós ajudamos, eu fui a primeira pessoa a falar na tribuna da Câmara em impeachment no país,
naquele momento, nós tínhamos uma posição muito clara contrária ao PT. No governo Bolsonaro... Acho que caiu ou travou. Como sendo as pessoas que realmente estavam se opondo ao PT, eu acho que muitos de nós erraram ao não continuar a sua oposição firme ao PT e a forma como eles governaram e se assenhoraram do Estado e do país como um todo. Eu mantive essa linha de crítica, eu tive essa independência e continuei criticando, mas o PSDB errou por não se posicionar firmemente. E veja, o nosso governador, por 4 mandatos, que sempre foi um crítico do PT, hoje é vice-presidente dele e, portanto, numa atitude que, a meu ver, ele acabou jogando fora a sua história, a sua coerência e foi atrás de uma conveniência pessoal. Eu confesso para mim que foi uma decepção absoluta esse posicionamento do ex-governador Geraldo Alckmin. Assim como acho um absurdo, na minha visão, e eu respeito os outros, mas também me dou o direito de achar um absurdo, grande parte do PSDB posicionar-se a favor de alguém que foi condenado, não apenas ele, mas todos os seus. Eu participei de todos esses processos de investigação, Edmilson. O presidente da Câmara foi preso, do PT. O vice-presidente da Câmara foi preso, do PT. Os diretores da Petrobras do PT foram presos. O líder do governo na Câmara do PT foi preso. O líder do Senado foi preso. 2 tesoureiros foram presos. O secretário-geral foi preso. O ministro José Dirceu foi preso. A gente passaria um programa inteiro falando isso. Eu acho um absurdo votar-se em alguém com esse passado. E não adianta dizer que não, mas ele no final foi absolvido. Ele nunca foi absolvido. Ele foi condenado por um juiz, por um Tribunal Federal de Recursos, foi condenado pelo STJ, foi condenado pelo STF, e depois, por uma manobra jurídica, anulou-se o processo dele para que fosse iniciado de novo. E como ele fez 70 anos, veio a prescrição, o Estado perdeu o direito Deputado, Deputado, o senhor fala... Então, nunca o Lula foi absolvido. O Estado perdeu o direito de puni-lo, porque quando anularam o processo, ele fez 70 anos. O deputado, quando o senhor fala do Geraldo Alckmin, não foi o próprio PSDB que expurgou o ex-governador do estado de São Paulo, quando, com a vinda do Dória, as alianças internas que vocês fizeram, porque o próprio Geraldo Alckmin, ele ficou sem condições de permanecer no PSDB. E logo depois eu já vou passar para o Thiago Prudente, que é da Band de São Paulo. Rose, vamos supor que ele tivesse saído por conta do posicionamento do Dória, ou mesmo de não ter um espaço dentro do PSDB. Isso quer dizer que ele poderia ser o vice do PT, que ele criticou a vida toda? Me perdoe, não é porque você não tem espaço num lugar que você vai buscar espaço em outro, que nada tem a ver com a sua história e com a sua coerência. Foi um erro brutal que ele fez. Acho que fez muito mal ao partido, porque todos acharam que aquilo que ele fez, todo mundo do PSDB poderia fazer num dado momento. Sair e ir lá, ficar ao lado do PT, do Lula e dos seus asseclas. Não, essa foi uma posição isolada dele, de conveniência dele. Só que nós temos outros grandes nomes do PSDB, como Fernando Henrique, como José Serra, como José Aníbal, que estão trilhando esse mesmo caminho. Volto a dizer, acho um absurdo, eu acho inacreditável isso. Respeito, mas acho inaceitável isso. Se for esse o pensamento que vai vigorar dentro do PSDB, eu não consigo mais estar neste partido. Deputado, o senhor fala da corrupção do PT, a gente sabe que o senhor sempre foi um opositor, mas quando o senhor declara voto no presidente Jair Bolsonaro, um apoio, como é que fica a questão dos casos de corrupção que incluem o governo Jair Bolsonaro? Também não é incoerente da sua parte acusar um lado e não ponderar que também há escândalos como no MEC, acusações de rachadinha, de instrumentalização da Polícia Federal. A gente também tem o caso da CPI da Covid. E, emendando essa pergunta, qual vai ser o posicionamento do senhor caso o presidente Jair Bolsonaro seja reeleito com essa proposta que os líderes do governo já disseram de aumentar o número de ministros do STF, que já é acusada como trilhar um caminho para um sistema autoritário do Executivo? Como que o senhor vê isso? Eu queria que o senhor respondesse essas duas questões. Pois não. Tiago, primeiro, com relação à questão da rachadinha que envolve os filhos dele, todos têm que responder pelos seus atos. Com relação ao MEC, que foi o único escândalo que realmente levou à prisão de um ministro que depois foi solto, também esse ministro deve responder por ele. O que eu quero dizer a você é o seguinte: o Bolsonaro nunca foi
preso por prática de crime de corrupção passiva, corrupção ativa e formação de quadrilha. Todos que estão ao lado do Lula, dentro do PT, foram presos por isso. Eu não tenho como votar em alguém que foi preso por desviar dinheiro público. Todos os processos que porventura existam contra o Bolsonaro, ele que responda por eles, mas não foi condenado em nenhum caso de corrupção, desvio de dinheiro público, formação de quadrilha. São coisas completamente distintas. Não que eu concorde com o que o Bolsonaro faz. Acho que erra na sua fala, acho que erra na grosseria, mas você querer comparar a corrupção do governo do PT com a corrupção do governo do Bolsonaro, me perdoe. Eu fiquei 16 anos com o PT. Eu sei bem do que eles são capazes. Eu sei o que eles tentaram fazer se assenhorando do Estado e das empresas públicas. E eu não me conformo de... Veja, reforma tributária, são contra. Reforma trabalhista, foram contra. Reforma previdenciária, são contra. A redução do Estado com mais eficiência nas áreas necessárias, são contra. Estatais ineficientes, querem manter todas elas. Aonde o PSDB se encontra com essa gente? Me perdoe, em momento algum. Não é possível que desconsideremos tudo isso, que são bandeiras do PSDB, para que nós associemos a alguém que, repito, foi preso, desviar dinheiro público. Então, sou radicalmente contra. Aumentar-se ou não o número de ministros do Supremo, eu acho que não passa por aí a solução. Talvez você dar um período, um prazo para que eles possam, de 16 anos, suponhamos 4 mandatos, 4 anos, talvez fosse o melhor caminho. Não tenho estudos comparativos com outros países para poder te dar uma resposta, Tiago, com a firmeza jurídica que ela deveria ter. A princípio, me parece que o melhor seria dar um prazo para a validade para o mandato destes titulares, do que aumentar-se o número. Porque se nós aumentarmos o número, dependendo da conveniência de cada presidente, corremos um risco de daqui a pouco termos 25 ministros lá, porque cada qual vai tentar, do seu jeito, ter uma maioria no Congresso para ampliar o número de ministros. Não parece que seja o melhor caminho, mas confesso a você, não tenho estudos, e eu voto sempre depois de estudar o tema com profundidade, para dizer se isso era factível ou não. A minha primeira impressão é de que não é por aí o caminho, Tiago. Deputado, deixa eu só, Edmilson, deixa eu só perguntar, o senhor falou que o senhor não vai, se for para ser assim, o senhor não consegue mais ficar neste partido. O senhor já está pensando em ir para outro partido? Não, em hipótese alguma. Eu estou pensando que o PSDB tem que ter um novo horizonte. No formato que ele está mais do que claro que ele perdeu totalmente a sua conexão com a sociedade. Se eu não ficar com essa clareza dentro, eu estou desconsiderando o óbvio, Rose. Quantas eleições o PSDB vem sucessivamente definhando? Eu dei toda a minha contribuição. Todo mundo sabe que eu prefiro o Bolsonaro e que eu voto no Bolsonaro ao invés do Lula. Mas não me elegi falando do Bolsonaro por um respeito ao meu partido. Só depois que eu fui eleito é que eu declarei o meu apoio ao Bolsonaro. Então, eu estou procurando usar, inclusive, o meu prestígio pessoal naquilo que tenho com meus eleitores para poder inviabilizar a candidatura do Lula, viabilizando a candidatura do Bolsonaro. Mas isso tudo, eu estou dizendo a você, porque eu, com a independência que eu tenho, eu pude exercitar esse meu pensamento dentro do PSDB, mesmo quando alguns se aproximavam do PT. Eu não tenho nenhum horizonte agora, eu tenho uma clareza. O PSDB não representa mais os anseios da sociedade no formato em que ele está. Ou buscamos um outro, ou desconectamos de vez da sociedade, o que perdeu sentido para um partido político. Deputado, se o senhor continuar no PSDB, o que eu acho até difícil diante do seu discurso atual, a federação, a federalização do PSDB, a junção com outros partidos, seria um caminho para tentar um crescimento maior aí do partido nos próximos anos? Você diz a federação nós já fizemos com cidadania, você pergunta da... Sim, ela fusão com outros partidos, a junção com outros partidos que tenham o mesmo pensamento, talvez, né, que está meio difícil achar agora um pensamento único dentro do PSDB, mas essa união seria a saída para o PSDB aumentar a sua bancada, ou ter mais representantes, poder ter fundo eleitoral, essa coisa toda? Bom, tá difícil. Eleitoral, você sabe que não me toca muito de perto aí, porque eu não recebo fundo eleitoral,
acho um absurdo usar dinheiro público para fazer campanha. Nunca recebi, nem na campanha de 2018, nem agora. Então, não acho que nosso foco tem que ser o fundo eleitoral. Tinha que ser uma identidade com a população brasileira. A população brasileira quer saber se nós vamos ter um sentimento mais de centro para a direita ou mais de centro para a esquerda. Ser centro, sem ter uma posição clara, sem ter um líder que nos conduza para que esse centro possa representar a sociedade minimamente, perdeu o sentido. Quer dizer, somos de centro? Sim, eu me considero uma pessoa de centro-direita, mas se estão me vendo como uma pessoa de centro, sem conexão com ninguém a nos nortear, é preciso buscarmos um outro caminho. Não precisamos ir todos para uma fusão. Aqueles que pensam num formato igual ao que eu estou aqui dizendo que penso, sigamos um outro caminho, por exemplo, através da fusão. A fusão que pode acontecer no primeiro momento de cara com cidadania e depois buscarmos outros caminhos, sempre visando uma identidade do PSDB, é assim que penso, mais com a centro-direita e jamais com a esquerda, tal como colocada, com os mesmos representantes desde 2002, quando entrou Lula no governo. Olha, a nossa ouvinte, a Vilma, ela está dizendo que não acha correto nós chamarmos o deputado Carlos Sampaio para falar mal do PT. Ela disse que tem que chamar um outro candidato também que possa fazer esse contraponto em relação ao Bolsonaro para ter tempos iguais. E está dizendo que nós somos muito infelizes. Deixa eu te falar, Vilma. Isso não é um debate. Não. Deixa eu explicar o que acontece. Desde do primeiro turno, quando fecharam as urnas do primeiro turno, o Bastidores do Poder tem convidado os deputados que foram eleitos por São Paulo, tanto federais quanto os estaduais, para estarem aqui dando entrevista no programa. Então, o Carlos Sampaio não é o único deputado que foi ouvido desde a semana passada. Se você estiver ouviu o nosso programa na semana passada, você vai ver que vários deputados passaram por aqui, dos mais diferentes partidos e ideologias. E o deputado, enquanto deputado, ele tem o direito de se posicionar e de falar o que ele quiser falar. Então, se amanhã, por exemplo, amanhã nós vamos ouvir um outro deputado, se o deputado for falar bem do Lula ou mal do Bolsonaro, ou bem, porque todo político se posiciona, ele tem um microfone aberto. Então, nós não pensamos o deputado Carlos Sampaio a dedo porque ele é bolsonarista ou está apoiando o Bolsonaro no segundo turno. Nós estamos entrevistando todos os candidatos, todos os deputados que foram eleitos na última semana. Deputado, nós temos aqui um outro ouvinte dizendo que o problema do PSDB não é exatamente esse excesso de ideologia e o remar cada um para um lado. E ele pergunta se o senhor terá firmeza de ficar até o final ou o senhor vai ser o último a apagar as luzes. Ele cresceu admirando o partido quando ele era uma moderada centro-esquerda e ele não está gostando do rumo que o PSDB tomou. Deixe-me dizer, eu não quero ser o último a apagar as luzes, mas só me filiei ao PSDB e sempre tive uma identidade muito grande com aqueles que estavam à frente do nosso partido. Hoje eu tenho uma postura mais de centro-direita e realmente me posicionei ao longo dos meus mandatos, estou indo para o 6º mandato, contrariamente à postura do PT e da esquerda, no âmbito nacional. Sempre me coloquei contrário. Eu espero que o PSDB busque uma alternativa. Eu espero que o PSDB continue existindo e com força. Neste momento, eu vislumbro várias hipóteses. Reformularmos, nos reconectarmos, como eu disse desde o começo, com a sociedade, buscarmos novamente rumos que dão para nós uma identidade que tenha algum respaldo da sociedade, fundirmos com outros partidos, nos somarmos à cidadania, buscarmos uma outra agremiação que também tenha líderes com essa identidade de centro, mais para o centro-direita. Não quero ser o último a apagar as luzes, mas acho que dei toda a contribuição possível e necessária para este PSDB, que foi o único partido ao qual me filiei a minha vida toda. Então, lamento que nós tenhamos chegado a esse ponto, e se nós agora não reconhecermos os nossos erros e não mudarmos, na próxima eleição nós não teremos mais parlamentares, porque fomos de 54 para 13. Então a situação
realmente está crítica, é hora de repensarmos o destino do nosso partido. Edmilson e Thiago, vocês têm mais alguma pergunta? Só para perguntar se esse 6º mandato consecutivo de vereador a deputado, né, sem parar nenhuma vez, não é algum recorde na Câmara? Eu tenho muito mais gente com mais mandatos seguidos pelo menos, porque alternados tem bastante, mas seguidos é difícil. De fato, assim, foi 1 de vereador, 2 de estadual, estou no meu 6º de federal. Então são 9 9 mandatos seguidos, E eu imagino que tem, assim, porque algum tempo atrás, nós tínhamos deputados que tinham 10 mandatos como deputado federal. Então, nós tínhamos o Arnaldo Faria de Sá, nós tínhamos o próprio Michel Temer, que, se eu não me engano, tinha 9 ou 10 mandatos. Mas eu fico muito feliz, assim, Edmilson, e aproveito aqui essa oportunidade aqui no final do nosso bate-papo para agradecer a Campinas e a região metropolitana, porque se sou deputado federal hoje novamente, devo isso à minha região metropolitana e à cidade de Campinas, que mais uma vez me brindaram com votos de confiança numa eleição dificílima. Dos 5 deputados que ingressaram na federação, 3 são do PSDB e eu sou um deles. Éramos 14 na eleição passada, já fomos muito mais, mas éramos 14, caímos para 7 e agora caímos para 3. Veja a que ponto chegamos. Mas agradecer muito, porque foi uma eleição difícil. Como disse, eu não uso fundo eleitoral, mas também foi muito bom para eu poder comprovar para mim mesmo e para... Bom, deputado... Eu só quero agradecer a nossa região. Eu quero agradecer o deputado Carlos Sampaio, que esteve aqui falando conosco nesta manhã de terça-feira. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço. Uma boa manhã e um bom dia a todos. Bom,